Mas você falava assim, né, sobre a sua paixão por aprender outras línguas, né? Eu gosto muito também de aprender outras línguas, assim. E eu acho que é muito mais do que, tipo assim, eu vou ser poliglota. Falo aqui 4, 5 línguas maravilhosamente bem, porque, tipo assim, vou ser poliglota. Mas é muito mais do que isso, assim, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras nações, de outros países, a gente quer se conectar com essa pessoa. A gente quer entrar na vida daquela pessoa. E aprender uma outra língua é muito mais do que algo supérfluo. É você saber se conectar. É você saber se expressar, você saber falar. A coisa mais angustiante que tem é você ir para um lugar e você não conseguir falar para a pessoa o que você está sentindo, escutar da pessoa o que ela está sentindo, passar para a pessoa aquilo que você quer passar para aquela pessoa. Sim. E para nós que somos missionários, então, que a gente precisa comunicar, a gente é chamado a comunicar, nós somos os comunicadores de Cristo. É muito importante, né? Você saber se comunicar com o outro, saber falar a língua do outro, né? E nos faz abrir, sair de nós mesmos para nos abrirmos. E isso ajuda a gente até mesmo a nos abrir para pessoas da nossa própria língua. Que esse movimento de se abrir, de querer se comunicar, de sair de si, de falar errado, vou aqui falar o que eu sei mais ou menos aqui de italiano, mais ou menos o que eu sei de inglês aqui, vou sair de mim. Isso exercita... Te deixa vulnerável. Você fica vulnerável. Quando não é a sua língua, quando não é a sua língua, não é o seu povo, não é a sua cultura, você fica vulnerável. Você diz, olha, eu não sei, me ensina. Segura aqui minha mão e me leva. Né? A melhor maneira, né? O pessoal brinca, né? Como é que faz para aprender tanta língua? Eu moro em um monte de países. É assim que eu aprendi. Mas é isso, você fica vulnerável. E isso te abre, porque você... Eu me lembro que uma vez eu estava no Canadá, eu não tinha chegado fazia muito tempo, e eu fui chamado para pregar um retiro para jovens da escola, né? High school. E eu fui, né, na cara e na coragem, vamos lá. Só que, lógico, eu era fluente em inglês, eu falava bem inglês, mas, assim, você não é a sua língua, você sempre dá aquela, né, você para, você pensa, você fica procurando aquela palavra e tal. Mas eu fui, preguei e tal. Quando foi no final, o professor, né, que era lá, que estava responsável por esse retiro, ele chegou para mim e disse, precisava ser você. Eu disse, por quê? Não precisava ser um jovem igual a eles, procurando palavra, tentando expressar e ver, porque eles perceberam que era uma coisa que era maior do que eles. Né? Então eu achei, mas é isso, às vezes, e aí eu volto, né, eu não conseguiria não falar de oração, né, nesse podcast. Assim, obrigado, Deus, obrigada. Para transmitir o que Deus está falando, também você não tem palavras para explicar, né? É muito comum você escutar na oração o pessoal falando, é como se Deus tivesse, talvez... Não, meu filho, Deus está falando, é porque você precisa aprender a falar, né? Então, às vezes, aprender outras línguas também ajuda nisso, né? Você entender que aquela emoção, né? Aquele sentimento, aquela inspiração que Deus coloca no seu coração, não são palavras, mas que você precisa traduzir para palavras. E isso... né, vem com treino, né? Não adianta você dizer, não, Felipe, eu queria ter várias moções na minha... Se você não tiver uma, você não vai ter 10 várias moções na sua oração comunitária. Só vai ter oração na proclamação quando você botar para fora. Mas se não for de Deus, o povo não vai nem se lembrar que tu falou no final da oração. Porque Deus fala, né? Então, essa tradução da língua de Deus para a nossa língua ajuda muito quando você fala outras línguas, né? Ajuda muito. E aí é o básico, uma das coisas que eu mais falo. Por que você fala outras línguas? Porque o evangelho foi escrito em grego, né? A resposta que eu sempre dou é isso. Ninguém ali falava grego direito, mas o pessoal decidiu escrever em grego porque era a língua que todo mundo falava. Então, a gente precisa traduzir isso. E aí essa tradução... Eita, que eu tô viajando aqui, mas eu vou continuar. Vai nessa, vai tomando essa viagem. Mas essa tradução do evangelho para uma outra língua, ela não é só uma tradução do evangelho para uma outra língua física. Não é só eu falar o evangelho em inglês, em francês, em italiano, em alemão. Eu falar o evangelho na forma e na língua que as pessoas de hoje entendem.
Então eu preciso aprender TikTokês, eu preciso aprender Instagramês, eu preciso aprender YouTubês também. Porque é uma língua, é uma forma própria de se comunicar e eu preciso passar o evangelho desse jeito. Né? Felipe, é tipo assim, eu tô velho, eu tenho mais de 40 anos, não tenho mais idade de entrar em TikTok, não, eu não sei fazer aquelas dancinhas de botar a mãozinha aqui, mãozinha aqui. Não, eu não consigo fazer isso, não. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo fazer o que eu consigo fazer. Então, o que eu faço? Pego meu celularzinho enquanto eu estou indo para o trabalho, quando eu estou deixando o Christopher na escola, pego aqui meu celular e gravo. Pessoal, vocês precisam entender isso aqui de oração. Né? Vocês precisam entender o que é o que Santa Teresa diz sobre isso, o que é morada tal. E aí eu vou e eu falo a língua disso aqui. Ai, meu Deus do céu, derrubei de novo coisa. Mas eu falo a língua do Instagram. Eu falo a língua que eu consigo falar. E eu ainda acho que falo mal essa língua. Mas na falta de gente, só tem eu ou eu mesmo, né? É isso mesmo. Bom, eu acho, lembrando aqui de algumas coisas, e, enfim, né? Eu sou filha de paraguaio. Então eu cresci nesse ambiente. Também. Para quê? Olha, já fizeram todas as versões dessa piada na minha vida. Então, eu sei Desculpa, eu não me resisti. Não tem problema. Esses dias eu encontrei uma pessoa que não conhecia essa piada, cara. Isso pra mim foi um absurdo tão grande que eu falei, amado, aonde você morou esse tempo inteiro? Essa é uma clássica. Clássica? Mas, sim, enfim. diga, seus pais são paraguaios. Então, eu fui criada um pouco nesse ambiente multicultural, assim, né? E é engraçado porque eu só tive mais interesse de conhecer o espanhol mais a fundo, porque meu pai não falava comigo espanhol. Ele sempre falou português, ele já morava há muitos anos aqui no Brasil, né? Mas ele falava com muito sotaque, eu não percebi o sotaque porque... Enfim, eu acho que era muita convivência, mas os meus amigos falavam, nossa, seu pai fala muito enrolado, e Gente, eu só percebo quando ele fala errado. Aí eu consigo perceber, né? Mas não é sempre assim. Eu tenho uma história sobre sotaque depois. Depois que ele faleceu, eu tive muito interesse, assim, de ir atrás. Até porque é como uma forma de recordá-lo, assim, né? Com amor e tudo. Então, enfim, é como realmente me conectar às minhas raízes, né? Uma graça mesmo, assim. E o impressionante, né, depois que eu comecei a estudar mais o espanhol, é porque tem algumas palavras que parece que elas expressam algo que eu não consigo falar em português. Então, é como se não existisse a palavra em português, né? E isso em inglês também e tudo, enfim. E tem uma expressão que tem a mesma em português, mas a gente não fala muito, que é ganas. Eu amo essa palavra. Eu tenho ganas, porque é uma mistura de vontade com força, um negócio assim. E a gente tem exatamente a mesma palavra e a gente não usa. E eu amo essa palavra. E tem tantas outras, entendeu? Que vão expressando o seu coração. É assim, uma coisa muito forte, né? E, enfim... Isso vai me abrindo também para a evangelização, né? É uma porta que se abriu. Né? Eu entro no Clubhouse, quase todo... Ultimamente não mais tanto, mas eu entrava para evangelizar, para entrar nas salas que estavam falando espanhol, e aí eu ia lá e botava minhas caras não, mas minha voz, né? Para ir evangelizar, falar de Deus, falar que eu sou missionário no meio de um bando de gente doida, né? E aí, enfim... Legal. Deus vai abrindo portas, assim, e Ele vai nos conversando conosco também através da cultura, né, do povo, enfim. Isso é muito doido, realmente, muito doido. E eu vejo como uma graça mesmo, sabe? Eu moro aqui em Brasília. Minha mãe é de Manaus, meu pai é do Paraguai. Eu vejo várias pessoas passando por essa cidade que parece que é assim, o centro de muitas culturas, né? Eu vejo várias pessoas passando, eu já tive a graça de acolher uma pessoa que não era nem da comunidade, que a gente literalmente achou, ela brotou, que é uma polonesa, ela ficou aqui em casa, eu sempre falo dela aqui nos episódios, mas eu tenho um carinho muito grande. Já deve ser o 7º episódio que Baixa é mencionada. Tá no meio de nós. Mas, enfim, uma pessoa que realmente, ela veio estudar aqui e aí brotou na minha casa e várias outras... Às vezes a gente acha que eu só vou precisar falar uma língua quando eu estiver no país. Mas eu nem sei se eu vou viajar para esse país.
Deus te pede hoje para você aprender porque Ele vai providenciar. Né? Eu sinto um pouco isso, assim, é como se você abrisse a porta, aí é como a experiência com Deus, né? Você abre um pouquinho, Deus abre e entra e vai lá e faz, né? E toma tudo e vai. Exatamente. Então, você aprende uma língua, então você também abre essa porta e aí, de repente, você vai encontrar com uma pessoa que você vai evangelizar, aquela pessoa que talvez outra pessoa não teria oportunidade de encontrá-la, e só você, e você precisa evangelizar ela. O exemplo do Filipe e do Etíope, né? O Filipe nos Atos dos Apóstolos. Deus pegou ele pela cabeça, botou ele lá e disse, o que você está lendo aí? Não, tá. E foi o fruto de uma das comunidades cristãs mais antigas que a gente tem, né, na Etiópia. Então, às vezes Deus faz isso. E mesmo que não faça, né? Eu me lembro, muitos anos atrás, o Shalom da Paz, quando o Shalom da Paz ainda não era nem aberto aquele lado lá, ainda era, né, atrás todinho. A Amy uma vez pegou o microfone e começou a falar inglês no microfone. Aí o pessoal ficou olhando assim, aí daqui a pouco ela trocou pro francês. Aí falou não sei o que. Na época eu não falava francês, não entendi nada. Aí depois ela trocou pro italiano. Aí ela parou e disse assim, e como é que vocês querem evangelizar se vocês não falam outra língua? Aí todo mundo... Tipo assim, ela deu um carão generalizado na galera, em outras línguas ninguém entendeu nada, e ela disse, e vocês estão dizendo que vocês estão brincando de evangelizar? Porque, tipo assim, tá bom, vamos lá, bora nessa. E aí, enfim...